Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula na disciplina de saúde do idoso, para a gente ir entendendo um pouquinho das alterações, o que acontece, tá bom? Espero que estejam todos bem. Não esqueçam de responder a atividade, que é o que garante presença na aula de vocês, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o link lá da aula para vocês, tá bom? E dúvidas eu estou à disposição. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre principais alterações imunológicas, tá? O que acontece no organismo do idoso, quais são as mudanças, sistema para a gente entender, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Como de costume, eu deixo esse conteúdo lá para vocês, tá bom? Para servir de consulta, para poder responder as atividades, tá bom? Então, dando continuidade, a gente vai falar das principais alterações anatômicas e fisiológicas, tá bom? O que faz parte do envelhecimento. Então, vamos lá. Falando um pouco do envelhecimento cutâneo, né? A gente sabe que a nossa pele, o cabelo, os pelos, enfim, vão sofrendo alterações ao longo do ano. E isso faz parte do envelhecer, né? O próprio organismo vai mudando algumas situações, né? As fibras, o colágeno, a elastina, a gente não é a mesma coisa, vai perdendo elasticidade, vai ganhando aquelas ruguinhas de expressão, outras marcas e sinais com o tempo, né? As manchas na pele, isso é muito comum na terceira idade, tá bom? Falando um pouquinho do cabelo, o cabelo é mais comum a gente ter calvície na idade avançada, né? Nos idosos, isso influenciado por alguns fatores, né? Então, geneticamente, o homem tem um gene presente de dois, né, do parzinho, um deles presente já é o suficiente para fazer o homem ter calvície. Na mulher, não. Na mulher precisa dos dois genes para que a calvície exista. Não que não tenha uma perda de cabelo com o tempo por outros fatores, como os fatores endócrinos, por exemplo. Então, quando a gente não tem mais uma boa absorção de vitaminas e minerais, porque o nosso organismo também muda, a gente vai perdendo o cabelo. Mas não significa que a gente vai ter calvície, exceto nessa condição genética, o que não é comum. É recessivo para a mulher e é dominante para o homem, tá? Fatores étnicos influenciam no cabelo, fatores sexuais, que é o que eu falei, o homem ou a mulher, né? Tudo isso vai provocar uma diminuição do bulbo, né? Que é as bolinhas onde nascem os pelos, né? E isso vai fazer com que a gente venha ter calvície, tá? Ou não. A pele vai sofrendo algumas alterações. Quando a gente fala assim, ó, começa a cuidar cedo da pele, evita o sol, né? Usa protetor solar e se hidrata bastante, né? Tanto hidratar de tomar água quanto de passar um hidratante na pele, né? Quando a gente fala isso, é porque quando chegar lá na terceira idade, a gente vai sofrer as consequências disso. Aliás, todas essas alterações não são premissas de que vão acontecer no idoso, porém, é muito comum acontecer no idoso, porque a gente depende muito da nossa condição de vida também, tá? Se a gente começa a se cuidar de cedo, fazer exercício, ter uma boa alimentação, ter uma vida saudável, a gente evita muito disso, tá? A pele, ela tem uma alteração nas fibras elásticas, então tem uma perda de elastina e, por consequência, perda de elasticidade. Ter o hábito de comer bastante gelatina ajuda nisso. A gelatina tem aquela proteína que ajuda a manter a pele e a regenerar a pele rápido nossa, tá? A pele exposta ao sol, então fica mais intensa, né? As alterações, diminui a espessura da pele, do tecido, aí é onde começam as rugas, né? Então, olha o sol que o estrago faz. Além das manchas, ele ainda favorece o surgimento de rugas, porque a gente tem uma diminuição do tecido, ele vai ficando muito mais frágil, mais fininho e vai enrugando.
As áreas expostas ao sol, os melanócitos, né, que é onde tem parte da pigmentação da pele, onde tem a produção de melanina, eles vão sofrer alterações formando uma lentigo cenis, ou o que a gente chama das manchas de sol. Aí fica aquelas pintinhas castanho escuro, ou escura, ou negra, na pele, né? Geralmente na face, no dorso da mão, nos braços, no colo, nos ombros, ou seja, onde a gente toma sol. E isso não é premissa só de idoso, se a gente abusa já de novo no sol, a gente pode ter essas manchas também, tá? O que não é incomum. Falando um pouquinho do tecido músculo esquelético, a gente vai ver a parte dos ossos e dos músculos, então é muito comum a gente ter fratura nos idosos, é muito comum a gente ter perda muscular, né? Isso porque os ossos vão perdendo mesmo, né? A gente cresce até uma idade e depois dos 50 anos de idade a gente começa a ter perda de massa óssea, que é o que a gente chama de osteopenia. Quando se faz aquele exame de densitometria óssea, depois dos 45, 50 anos, quando a mulher entra na menopausa, por exemplo, ali ele já vai apontar que está tendo uma osteopenia, ou seja, uma perda da massa óssea. Isso deixa o idoso muito mais exposto à fratura, né? Porque por mais que ele absorva cálcio, que ele se alimente ou que ele toma vitamina, ele perde muito mais do que ele consegue absorver de cálcio. Por isso que dá osteopenia, que evolui para osteoporose, que evolui para fratura. Então, caiu, é muito comum fraturar, principalmente o fêmur, né? No idoso. E as vértebras, né, os espaços intervertebrais, também tem uma redução da estatura. Então, o espaço dos discos das colunas, ele vai diminuindo de 1 a 3 centímetros a cada 10 anos de vida. Então, uma pessoa hoje que a estatura dela normal com 40 anos era de 1,50 m, por exemplo, quando ela chegar nos 50, ela vai estar com 1,47 m. A cada 10 anos, ela vai diminuindo entre 1 a 3 centímetros por conta disso, tá? Também faz parte do processo natural do envelhecer. O músculo, o músculo em si, ele vai sendo degenerado, ele vai virando colágeno e gordura. Então, é comum o idoso ficar mais gordinho, por isso. Não é só pela alimentação, mas o próprio músculo vai sendo destruído, vira acúmulo de gordura, tá? Sem músculo, eu não tenho muita força muscular e é onde eu começo a ter desequilíbrio, tá? Eu tenho problema para me locomover, eu tenho problema de levantar o pé para andar, então é muito comum eu me enroscar em tapete, eu cair por conta disso, tá? Eu penso assim, ó, a gente perde osso, perde músculo, ganha gordura, o que ganha é o peso, tá? E geralmente aqui, né, na parte de cima, né? Aumentou gordura, o risco de doença cardiovascular é grande. Então, a chance de eu ter um infarto, um AVC, por conta de diabetes ou de dislipidemia, é muito grande, tá? E já falando no envelhecimento cardiovascular, né, já que eu falei de IAM, de AVC, a gente tem um aumento da espessura do coração também por conta desse colágeno. Lembra assim, o coração é um músculo? Se eu acabo de dizer para vocês que o músculo sofre alteração e ele vai sendo destruído e transformado em colágeno e gordura, o coração é a mesma coisa, né? Então, ele vai aumentando de espessura e a aorta vai ficando mais rígida. E aí é muito comum a gente ter uma doença chamada aterosclerose nas artérias do coração. Então, a aterosclerose é acúmulo de gordura, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma artéria normal e aqui eu tenho uma artéria com placa de gordura, aqui a gente dá o nome da doença de aterosclerose. Se eu diminuo aqui uma artéria coronária, a chance de eu ter um IAM é grande. Junto a isso, eu tenho a arteriosclerose, o que é diferente. Eu perco a elasticidade do vaso e aumento a espessura da parede, o que também pode contribuir para formar um trombo aqui
e eu tenho um IAM, tá? Seja porque espessou a parede, ou seja porque eu estou com um acúmulo de gordura, tá? Então, essa espessura arteriosclerose é porque eu perco a fibra elástica e aumento o colágeno, que foi o que eu já falei lá com relação ao músculo. Lembrando que é o músculo, né? Essas alterações vão prejudicar, né? Foi o que eu falei, então a gente começa a ter hipertensão e riscos cardiovasculares como o IAM e o AVC, por exemplo, tá? Essa arteriosclerose pode dar no cérebro também, tá? Isso não é premissa só do coração, tá? Então, aí eu posso ter um IAM de fato, um AVC, tá? Falando um pouquinho do aparelho respiratório, lembrando que o pulmão também é um músculo, né? E com isso, se a gente está falando de músculo, ele também, da mesma forma, vai perder força muscular e vai enfraquecer, né? E aí a gente tem a parede, a parede, né? A caixa torácica, né? As costelas, a caixa torácica, as cartilagens e as cartilagens, que é o que une o osso, mas que deixa ele imóvel para a gente poder respirar, ela vai ficando calcificada, ou seja, ela perde essa elasticidade. Quando eu perco essa elasticidade porque ela está calcificada, eu reduzo o espaço entre as vértebras e aí eu não consigo expandir muito a respiração, tá? E aí eu não tenho nem tanta força para inspirar e nem tanto para expirar, né? Eu não tenho uma boa dinâmica. Isso pode favorecer o acúmulo de secreção no pulmão e o surgimento de doenças, tá? Associado a isso, se o idoso é fumante, é melhor nem falar, né? Porque aí vem o DPOC, vem os enfisemas da vida e por aí vai, tá bom? Olha quantas mudanças a gente tem na vida quando a gente fica idoso. Mas lembrando, a gente pode evitar grande parte delas. Evitar eu não diria, mas postergar o surgimento delas sim, tá? O digestivo, como todo e qualquer outro sistema, vai ter alteração tanto no funcionamento quanto na estrutura. É comum a gente ver perda do dente e do paladar. Idoso, acima dos seus 70 anos, por exemplo, eles não sentem muito mais o gosto, eles não têm mais prazer em comer, exceto por doces ou algumas outras substâncias que eles ainda sentem o gosto e sentem prazer em comer. Associado a isso, é muito comum o idoso não querer tomar água, né? O que leva à desidratação. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Estimular sempre isso, tá? A secreção de lipase e de insulina pelo pâncreas também sofre uma redução. Então, é muito comum o surgimento de diabetes por conta disso. E é muito comum, quando a gente for falar um pouquinho de medicamento, a gente vai ver mais essa parte. Mas a mesma absorção que eu tinha de medicamento no fígado não é a mesma, tá? Porque eu não tenho como destruir esse medicamento. Então, tem que tomar muito cuidado quando eu penso numa medicação que eu vou dar para o idoso, porque o tempo de absorção, de eliminação, é totalmente diferente do tempo que eu tenho hoje para a gente tomando na nossa idade, tá? Ocorre dificuldade de esvaziamento da vesícula biliar, tá? Então, essa vesícula, né, que produz as enzimas para destruir gorduras e os lipídios, ela libera muito menos secreção, isso quando o idoso ainda tem a vesícula biliar, e aí a absorção de gordura no intestino é menor, o que pode provocar mais diarreia no idoso, porque as fezes vão estar mais diluídas, tá? Como o intestino também é um músculo, a musculatura enfraquece, principalmente no cólon, né, na parte final, no colo, no reto e no ânus. O movimento de peristaltismo é diminuído, tá? Então, é muito comum ficar constipado, né, na terceira idade, e, ao mesmo tempo, ele perde a capacidade de retenção fecal, uma vez que ele não controla mais o esfíncter, né? Eu perco o controle de músculo, tá? Aí a gente fala assim, um dia a gente chega lá? Chega, mas lembra, a gente pode mudar o rumo dessa história,
tá bom? E a gente está estudando para entender o que acontece, para eu saber até onde que eu posso atuar com o idoso, tá bom? Sistema urinário, sofre-se uma atrofia da uretra, né, e da musculatura, então é muito comum incontinência. O idoso não consegue segurar o xixi de jeito nenhum. Não só no esforço, mas em outras situações ele não consegue segurar o xixi. E aí ele fala para você, eu vou muitas vezes no banheiro. Sim, porque a musculatura que segura a bexiga e faz com que ela tenha uma capacidade maior de retenção de elasticidade, perdeu esse controle, tá? No homem ainda é comum a gente identificar a hiperplasia de próstata, né, que é o aumento da próstata, o que contribui ainda mais com a incontinência, porque ela aumenta e ela vai diminuir a capacidade de retenção da bexiga, tá? Então, é muito mais comum isso no homem, tá? Existem cirurgias que se podem fazer, colocar sling, aplicar botox na musculatura, no períneo, na verdade, para fazer o períneo enrijecer e a gente tem mais controle, tá? São alternativas que a gente consegue, tá? Inclusive cobertas pelo convênio, tá? O sling é como se desse é como se fosse um ponto, né? A gente dá uma sutura esse músculo, tá? Ou aplica-se botox, que por incrível que pareça é a mesma função do botox que a gente usa no rosto, por exemplo, tá? Sistema reprodutor, como todo organismo também sofre alteração, né? Os órgãos genitais diminuem o peso e sofrem atrofia, tanto os ovários diminuem quanto os testículos diminuem, tá? De tamanho. As células do homem, né? Na reprodução dos gametas, né? Que os seminíferos, né? Também diminuem em tamanho e ficam menos ativos. O número de espermatozoides diminui, mas a fertilidade perdura durante toda a vida, tá? Diferente da mulher, que a gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter até entrar na menopausa, o homem continua reproduzindo isso a cada 2 dias, ele reproduz mais espermatozoides, desde que ele não tenha problema de fertilidade na idade nova, ele continua sendo fértil até a idade dele ir a óbito. Diferente se ele vai ter problema de ereção ou não. Produzir o sêmen, ele continua produzindo, tá? Alterações vasculares são as responsáveis pela dificuldade de ereção, ou ele não consegue ter uma ereção, ou ele não consegue manter uma ereção, tá? O que não está relacionado com ejaculação precoce, tá? São coisas, são situações diferentes, tá? Geralmente, essas alterações vasculares estão associadas à hipertensão e ao diabetes, tá? Menopausa é a responsável pelo surgimento dessas alterações, né? Principalmente na mulher, né? No homem é a andropausa, mas começa associado a essa idade também, tá? Na mulher, assim como no homem, acontecem as alterações, então na mulher é muito mais comum a gente ter relato de atrofia vaginal, então diminui-se o tamanho da vagina, ela perde a rugosidade, então reduz secreção vaginal, é muito mais difícil de se ter uma relação sexual, porque sem a lubrificação isso vai gerar dor, isso vai ter uma série de outras complicações, além do que na menopausa não se produz hormônios e aí se tem uma diminuição da libido e da atividade sexual, principalmente para as mulheres, tá? O homem já não passa por isso porque ele continua produzindo os hormônios dele, mesmo que diminuídos, mas ele continua pela vida toda, tá? Os órgãos dos sentidos, então, o olho, os olhos e o ouvido, os ouvidos, são responsáveis para a diminuição da acuidade visual e auditiva, né? É muito comum a gente pegar idosos com catarata, porque o cristalino vai ficando enrijecido, né? E aí vai se tendo perda da visão. Com isso, aumenta os riscos de queda, né? De se machucar, porque não enxerga direito aquilo que está fazendo, principalmente à noite, porque o escuro, a vista não tem a mesma capacidade de adaptação ao claro e ao escuro, então a retina e a córnea ela não abre e fecha tão rápido quanto a nossa, tá?
Então, eu falei da catarata, mas existem outras doenças, né? A degeneração macular, glaucoma, né? Que é o aumento da pressão, retinopatia diabética, que é a diabetes vai provocando alterações na retina, porque a diabetes em si não, mas a diabetes provoca alteração no sistema vascular, né? Então, ela vai lesionando os vasos, diminuindo a capacidade de irrigação, e isso vai lesionando a retina e pode levar a uma deficiência visual ou até mesmo a cegueira, tá? Os ouvidos também sofrem alterações tanto na estrutura quanto na parte vascular, fazendo com que tenha uma perda auditiva, e é muito comum a gente ter relatos de zumbido e vertigem. Vertigem associada, né, à labirintite, porque é o ouvido que controla o nosso equilíbrio do corpo, tá? Além disso, a gente ainda tem relatos de acúmulo de cera, né? Então, parte da audição que é perdida é porque fica com muita cera, né? Então, a glândula que produz, para deixar o canal lubrificado, ela produz em excesso na idade avançada. Então, não é muito incomum a gente ter que fazer lavagem ou uso de medicações para controlar isso, tá bom? O cérebro e o nosso sistema imunológico também não são diferentes. É muito mais comum o idoso ter mais infecções, tanto respiratória quanto urinária, porque o sistema de defesa vai tendo uma perda gradual, né? As células não têm a mesma capacidade de resposta que se tinha, nem na mesma velocidade que tinha de resposta, tá? E o cérebro, se a gente for ver aqui, ó, eu tenho um cérebro jovem e um cérebro idoso, tá? Então, olha aqui, ó, a gente perde esses sulcos, tá vendo, ó, as dobrinhas aqui? Olha como aqui tá menos aparente, né? Então, o cérebro fica atrofiado, né? Reduz o volume dele, né? Ou o espessamento das meninges, que é o que cobre o cérebro, fica mais rígido, né? Diminui essa capacidade. Associado a isso, a gente ainda tem redução de neurônios ou diminuição dos neurotransmissores, né? Que é a capacidade de fazer sinapse. Com isso, a gente perde muito em cognição, perde muito em memória. É comum ter o surgimento de doenças como o Alzheimer, como o Parkinson, na idade do idoso, tá bom? Essa foi a aulinha nossa de hoje. Dúvidas, eu estou à disposição. Abraço a todos e até a próxima aula.